Hoje a gente mergulha nos textos cristãos bem antigos, sabe? Logo depois do Novo Testamento. Exato. Os chamados padres apostólicos. Isso. E a nossa fonte principal aqui vai ser o volume 1 da coleção patrística, que é dedicado justamente a eles. Um material riquíssimo. E esse interesse por essas fontes antigas não é de hoje, né? E o Concílio Vaticano II também deu um gás nisso, né? A ideia era buscar lá nas origens, tipo, uma inspiração para renovar a teologia, a liturgia. A vida da igreja como um todo. E quando a gente fala padres da igreja, ou patrística, que é o estudo deles, estamos falando, assim, das figuras-chave dos primeiros séculos. Aqueles que ajudaram a moldar tudo, né? Exatamente. A fé, a liturgia, a disciplina, os dogmas. Os textos deles são, tipo, a base de muita coisa que veio depois. São referência obrigatória. A introdução do livro que a gente está usando até cita o Tanner e Stuiber. Eles falam da qualidade literária, né? Que eram pessoas com formação clássica. Sim, usavam a retórica, a filosofia da época, mas a serviço da doutrina cristã. É uma combinação interessante. Mas eles dão um toque, precisa ler com o coração aberto para realmente captar a luz, a edificação espiritual que está ali. É uma leitura que exige uma certa sintonia, né? Não é só informação histórica. Exato. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Pescar as ideias principais, os detalhes mais fascinantes, talvez, de figuras como Clemente de Roma, Inácio, Policarpo. Hermas, a carta de Barnabé, Pápias, a Didaquê, bastante gente. É, um jeito de entender melhor como o pensamento cristão começou a tomar forma. Então vamos lá, vamos começar essa exploração. Vamos? Começando por Clemente de Roma. A identidade dele é meio nebulosa, né? Tem várias teorias, né? Muitas. Ligado à família imperial, um escravo liberto, aquele Clemente que Paulo menciona em Filipenses, difícil cravar. E a origem judaica também é debatida, né? Pelo jeito que ele usa o Antigo Testamento. Sim, ele cita muito, usa hebraísmos, um jeito de falar influenciado pelo hebraico. Mas, por outro lado, ele não entra nas questões típicas judaico-cristãs, tipo circuncisão. Mas a autoria da primeira carta aos Coríntios, essa é mais certa. Ah, sim, bem atestada. Manuscritos antigos, Eusébio cita outros autores que a confirmam, provavelmente escrita ali pelos anos 90 depois de Cristo. E o motivo? Problema em Corinto de novo. Essa comunidade dava trabalho, hein? Ah, parece que sim. Décadas depois de Paulo, e lá vem outra confusão. Pelo que Clemente diz, uns membros mais jovens se rebelaram e tiraram os presbíteros do cargo. Uma sedição abominável, ele chama. E Clemente intervém para quê? Para botar ordem na casa? Exatamente. Restaurar a paz, a harmonia. O tom dele é muito focado nisso. Ordem, concórdia. Talvez um reflexo do ambiente de Roma mesmo, né? Uma mentalidade mais organizada. E como ele faz isso na carta? Ele usa muito o Antigo Testamento. Caim e Abel, a rebelião de Corá contra Moisés. Ah, para mostrar as consequências da inveja e da rebeldia. Isso. Ele diagnostica que a raiz do problema em Corinto é a inveja, a insubordinação. E argumenta que a ordem na igreja tem que refletir a própria ordem do universo que Deus criou. Tudo tem seu lugar, sua função. Entendi. E essa carta tem importância histórica, né? Para entender como a igreja se organizava. Muita. É um dos primeiros textos a falar mais claramente da ideia de sucessão apostólica. Tipo, os apóstolos escolheram sucessores. Isso. Bispos e diáconos para continuar o trabalho deles. Ele menciona isso no capítulo 42 e fala de uma hierarquia, sabe? Leigos, presbíteros. Citando até a ordem do Antigo Testamento, dos levitas. Sim, e funções litúrgicas específicas que devem ser feitas em tempos e por pessoas certas designadas por Deus. Ele até usa o exemplo da vara de Arão que floresceu, lembra? Para mostrar como Deus escolhe quem serve no sacerdócio. Interessante como ele já está delineando uma estrutura. E do ponto de vista da doutrina, da teologia. Bom, ele afirma claramente a divindade de Cristo, a ressurreição, tem até uma fórmula que soa trinitária ali no capítulo 46. Cristo é o sumo sacerdote. E aquela questão da fé e obras, que sempre gera debate. Ele toca nisso. Diz que somos justificados pela fé,
Mas essa fé tem que produzir boas obras. Uma coisa leva a outra. E, claro, um apelo muito forte à unidade do corpo de Cristo. E tem aquele detalhe curioso da fênix, que sempre me chama atenção. Ah, sim. No capítulo 25, ele usa o mito da fênix, a ave que renasce das cinzas. Para ilustrar a ressurreição. Usar um mito pagão para explicar uma doutrina cristã central. O que a gente tira disso? Mostra, talvez, uma certa flexibilidade, uma vontade de usar a linguagem e os símbolos que as pessoas da época entendiam para explicar a fé. Eles não viam um muro intransponível entre a cultura e a mensagem cristã. Buscavam pontes. Faz sentido. Bom, de Clemente e essa busca pela ordem, vamos para alguém bem diferente. Inácio de Antioquia. Paixão pura, né? Uma figuraça. Bispo de Antioquia, chamado de Teóforo, o portador de Deus. A história dele é marcada por essa viagem preso, de Antioquia para Roma, onde ele esperava o martírio. Isso por volta de 110 depois de Cristo. E no caminho ele escreveu cartas. 7 cartas autênticas que chegaram até nós. E o nome dele, Inácio, que tem a ver com fogo, em latim. Combina totalmente com a intensidade dele. E qual era a grande mensagem dele nessas cartas? O que mais o preocupava? Unidade, assim, maiúsculas. União com Deus, união com Cristo e um ponto crucial para ele, união com o bispo. A famosa frase, não façais nada sem o bispo. Essa mesma. Ele repete isso de várias formas. Para Inácio, a estrutura hierárquica era fundamental para manter a igreja unida e protegida. Protegida de quê? Já tinha heresia rolando? Já. E ele é a primeira testemunha clara dessa hierarquia tripla. Bispo, os presbíteros e os diáconos. Essa estrutura era a garantia contra divisões e as primeiras ideias diferentes que surgiam. E que ideias eram essas que ele combatia? Principalmente o que a gente chama de docetismo. Docetismo. A ideia de que Jesus não era humano de verdade, só parecia. Exato. Que o corpo, o sofrimento, a morte, tudo foi só uma aparência. Inácio bate muito forte nisso. Ele insiste. Jesus verdadeiramente nasceu, comeu, bebeu, foi perseguido, crucificado, morreu e ressuscitou. Carne e osso. Isso é central para ele. E a Eucaristia. Também. Ele tem umas expressões muito fortes. Chama a Eucaristia de remédio da imortalidade. Antídoto para não morrer. Mostra uma fé muito concreta na presença de Cristo ali. E foi ele que usou Igreja Católica pela primeira vez? Sim, que a gente saiba, é o primeiro registro escrito da expressão Igreja Católica, lá na Carta aos Esmirnenses, no sentido de universal, a igreja toda. Mas o que mais choca Inácio é aquele desejo pelo martírio, né? É desconcertante para nós hoje. Na carta que ele escreve aos cristãos de Roma, ele implora para que eles não tentem impedir o martírio dele. Ele queria morrer na arena. Sim, ele via isso como a forma mais perfeita de se unir a Cristo, de imitar o sofrimento do Mestre. Ser trigo de Deus moído pelos dentes das feras, como ele diz. É uma linguagem muito forte. Ele até descreve os guardas romanos que o levavam como 10 leopardos, para mostrar como era dura a viagem. Mas ele via tudo como parte do caminho para Deus. Uma visão bem radical do sofrimento e do testemunho. E essa linha de testemunho até o fim nos leva direto a Policarpo, certo? Que conheceu Inácio. Exatamente. Policarpo, bispo de Esmirna, é outra figura importantíssima. Ele faz essa ponte, né? Foi discípulo do apóstolo João, segundo a tradição, e foi mestre de Ireneu de Leão, outro gigante. E dele a gente tem uma carta. Temos uma carta aos Filipenses, o tom é bem diferente de Inácio, é mais pastoral, sabe? Compassivo. Ele trata, por exemplo, do caso de um presbítero chamado Valente que tinha sido ganancioso. Policarpo pede moderação, busca a recuperação dele, não a exclusão. Mostra uma preocupação com a comunidade. Sim, exorta a boa conduta, pureza, verdade, amor fraterno. E uma coisa notável, ele pede orações pelos governantes e pelos perseguidores. E ele menciona na carta que recebeu as cartas de Inácio e estava enviando cópias, o que ajuda a gente a datar as duas figuras. Mas a fama de Policarpo vem mesmo do relato do martírio dele, né? Sem dúvida, o Martírio de Policarpo foi escrito pela própria igreja de Esmirna pouco depois da morte dele.
ali por 155, 160 depois de Cristo. É o primeiro relato detalhado de martírio cristão que a gente tem. E é uma história forte, pelo que me lembro. Muito forte. Começa com a visão que ele teve do travesseiro pegando fogo, a traição por um servo, a calma dele quando foram prendê-lo, e o diálogo com o procônsulo romano. É impressionante. Qual é a frase mais famosa desse diálogo? Aquela sobre servir a Cristo. Essa mesma. 86 anos o servi, e nenhum mal ele me fez. Como posso blasfemar meu rei, que me salvou? É uma declaração de fidelidade total. E ele não cedeu às ameaças. De jeito nenhum. Ameaçaram com feras, ele disse que estava pronto. Ameaçaram com fogo, ele respondeu falando do fogo eterno, do juízo divino, que era muito pior que o fogo que queima por um momento. A coragem dele é notável. E a oração que ele faz na fogueira é linda, uma profissão de fé. O relato fala de coisas meio milagrosas, né? O fogo que não o queimava. Fala sim, que o fogo formou uma espécie de abóbada ao redor dele e que sentiu um cheiro perfumado, como de incenso. No fim, tiveram que matá-lo com um golpe de punhal. E o sangue apagou o fogo. O relato diz que saiu tanto sangue que apagou o fogo. E depois ainda teve uma disputa pelos restos mortais dele. O texto faz questão de dizer que os cristãos não adoravam os mártires como adoravam a Cristo, mas os veneravam, honravam a memória. Recolheram os ossos como tesouro. Mais preciosos que pedras preciosas, diz o texto. É um testemunho que realmente marcou a história. Poderoso mesmo. Agora, mudando radicalmente de estilo e de tom, vamos para uma obra bem diferente. O Pastor de Hermas. Ah, sim. O Pastor é um caso à parte. É um livro longo, cheio de visões, alegorias, parábolas, um estilo que a gente chama de apocalíptico. E foi super popular na época, né? Muito. Chegou a ser lido em algumas igrejas como se fosse escritura. Quase entrou no cânon para alguns padres, como Irineu, Clemente de Alexandria, mas depois foi classificado como apócrifo. Provavelmente foi escrito em Roma, lá pela metade do século II. E qual é a grande mensagem desse livro tão enigmático, parece complexo? A mensagem central, e que foi muito importante para a época, é a possibilidade de fazer penitência, de receber perdão para pecados graves cometidos depois do batismo. Ah, isso era uma questão debatida na época. Se havia perdão depois do batismo? Sim. Alguns grupos eram bem rigorosos. Achavam que certos pecados, tipo apostasia, adultério, homicídio, cometidos depois do batismo, não tinham mais perdão. Hermos vem com uma mensagem de esperança. Deus oferece uma segunda chance, uma penitência. Mas tem um prazo, né? Tem. É urgente. Essa chance existe enquanto a torre da igreja está sendo construída. Depois que a construção acabar, não tem mais. É uma chamada à conversão imediata. A torre, essa é a imagem mais famosa de Hermas, certo? Como ela funciona? É a imagem central da igreja. Uma torre enorme sendo construída sobre as águas, que representam o batismo. As pedras usadas na construção são os fiéis. E tem pedras de todo tipo. Apóstolos. Tem pedras redondas, que precisam ser cortadas e trabalhadas para entrar na torre. São os ricos, que precisam se desapegar. Tem pedras que são jogadas fora perto da torre. São pecadores que podem se arrepender. E pedras jogadas longe. Os apóstatas, que dificilmente voltam. Uma alegoria bem detalhada da comunidade. Muito. E tem outras. A igreja aparece primeiro como uma mulher bem idosa, quase decrépita por causa dos pecados dos fiéis. Mas conforme Hermas e outros fazem penitência, ela vai rejuvenescendo. Tem as 12 virgens que sustentam a torre, que são as virtudes. E o próprio pastor, que dá no meu livro, é o anjo da penitência que guia Hermas. É quase um código para decifrar. E essa mensagem da segunda penitência teve impacto real. Teve um impacto gigantesco. Abriu caminho para a prática da reconciliação dos pecadores na igreja, que não era tão clara antes. Influenciou muito o desenvolvimento do sacramento da penitência, da confissão, embora a forma em Hermas seja bem específica daquele contexto. Mas a teologia dele tem umas coisas meio estranhas, né? Tem. A cristologia, a doutrina sobre Cristo, é um pouco ambígua em alguns pontos. Ele nunca usa o nome Jesus Cristo, por exemplo. E uma das parábolas pode ser interpretada de forma meio adocionista, como se Jesus fosse um homem adotado por Deus. Isso gerou debate depois. Entendi.
Da esperança meio complexa de Hermas, a gente vai para a Carta de Barnabé. Pois é. Outro texto interessante é atribuído ao Barnabé que andou com Paulo. É uma carta fortemente antijudaica. O argumento central é que os judeus interpretaram o Antigo Testamento todo errado, de forma literal, e por isso perderam a aliança que agora pertence só aos cristãos. Nossa! E como ele defende isso? Ele pega as leis e práticas judaicas e diz que o sentido literal nunca foi o que Deus queria. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, a circuncisão. Ele diz que a circuncisão física foi um engano de um anjo mau. A verdadeira circuncisão é a dos ouvidos e do coração. As leis sobre comida, não comer porco, por exemplo. O que significariam, então? Cada animal proibido representaria um tipo de pecado ou pecador. O porco seria quem só lembra de Deus na necessidade, a águia, quem vive de rapina, etc. Ele reinterpreta tudo. Até o número 318 dos servos de Abraão, ele diz que as letras gregas para esse número, IHT, simbolizam Jesus e H na cruz T. Uau! É uma ginástica interpretativa bem criativa. E que esvazia completamente o judaísmo, né? Totalmente. É uma visão de substituição. O cristianismo substituiu o judaísmo, que teria entendido tudo errado desde o início. É um texto que reflete uma tensão muito forte entre a igreja nascente e a sinagoga naquela época. Mostra um caminho de ruptura que alguns cristãos seguiram. Ok. Seguindo na linha de interpretação e tradição, vamos para Pápias de Herápolis. Quem foi ele? Pápias foi bispo lá na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Também ligado à tradição do apóstolo João, mais ou menos na mesma época de Barnabé, início do século II. Ele escreveu uma obra chamada Explicações dos Discursos do Senhor. E o que tinha de especial nele? O interessante é que Pápias dizia que valorizava mais a palavra viva e permanente, ou seja, o que ele ouvia das pessoas que tinham conhecido os apóstolos ou os discípulos deles do que os próprios livros. Ele queria a tradição oral. Mesmo preferindo o oral, o que sobrou dos escritos dele é importante. Sim, muito importante. São considerados, a primeira tentativa de exegese, de explicação do Novo Testamento. E ele nos dá informações muito antigas sobre a origem dos evangelhos. Ah, é ele que fala de Mateus e Marcos? Exato. Ele diz que Mateus escreveu os ditos ou lógia de Jesus em dialeto hebraico, provavelmente aramaico, e que cada um interpretava como podia. E que Marcos foi um intérprete de Pedro e escreveu que Pedro ensinava fielmente, mas talvez não na ordem cronológica certinha dos fatos. Informações preciosas. Ele também acreditava numa coisa meio diferente sobre o fim dos tempos, né? Sim, no milenarismo. A ideia de que Cristo reinaria fisicamente aqui na Terra, por 1000 anos, depois da ressurreição dos justos e antes do juízo final. Uma ideia que foi popular por um tempo, mas depois a igreja meio que deixou de lado. É curioso que Eusébio, que preservou os fragmentos de Pápias, também o critica um pouco. Diz que ele tinha inteligência curta, era meio crédulo. Pois é. Mostra essa tensão, né? Entre valorizar a memória viva, a tradição oral e a necessidade de um certo discernimento, de uma análise mais crítica. Reflete os desafios daquele tempo de organizar e transmitir a fé. Faz sentido. E para fechar nosso passeio, chegamos na Didaquê, que parece ser bem diferente de tudo que a gente viu até agora. A Didaquê é sensacional. O nome completo é O Ensino dos 12 Apóstolos. É um texto que ficou perdido por séculos e foi redescoberto só em 1873. Um achado mesmo. E o que ele é? É tipo um manual prático da vida da igreja. Um guia de como as coisas deveriam funcionar na comunidade. Provavelmente é bem antigo, talvez do fim do século I ou começo do II, talvez da região da Síria ou Antioquia. Um manual prático. E o que tem nesse guia? Quais são as instruções? Ele é bem organizado. Começa com a instrução moral básica, chamada Os Dois Caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Tipo, o bem e o mal. Basicamente. O caminho da vida é amar a Deus e ao próximo. A regra de ouro, não faça aos outros o que não quer para si.
amar os inimigos, dar esmola. Tem uma frase curiosa sobre a esmola, que a tua esmola sue na tua mão, até que saibas a quem dar. Tipo, dar com discernimento. E o caminho da morte é uma lista de pecados e vícios a evitar. Bem direto ao ponto. E depois, da moral. Vem a parte litúrgica. Instruções sobre o batismo, preferencialmente em água corrente, viva, com a fórmula trinitária, e pedindo o jejum antes, tanto para quem batiza quanto para quem é batizado. Jejuar antes do batismo, interessante. E sobre a oração? Recomenda rezar o Pai Nosso 3 vezes ao dia. E o jejum comunitário deveria ser na quarta e na sexta-feira, para se diferenciar dos hipócritas, provavelmente fariseus ou judeus, que jejuavam na segunda e na quinta. Marcando uma identidade própria. E a Eucaristia, como era? Tem orações específicas para o cálice e para o pão partido. A ênfase é muito na ação de graças e na unidade da igreja. E uma regra clara: só os batizados podiam participar. Que mais tem no manual? A terceira parte é sobre a disciplina da comunidade. Como receber e discernir os profetas, apóstolos e mestres que viajavam de lugar em lugar. Tinha critério para não ser enganado. Tinha. Se o ensino dele estava de acordo com a doutrina recebida, se a vida dele era coerente e, principalmente, se ele não tentava se aproveitar financeiramente da comunidade. Se pedisse dinheiro para si, era um falso profeta. Um teste bem prático. Muito. E como sustentar os profetas verdadeiros que resolvessem ficar na comunidade? Fala da importância da reunião no dia do Senhor, o domingo, para partir o pão e dar graças, mas atenção, depois de confessar os pecados e se reconciliar com os irmãos. A Eucaristia exigia pureza de coração. Reconciliação antes da comunhão. Exato. E fala sobre a eleição de bispos e diáconos pela própria comunidade, pessoas dignas, e termina com um capítulo sobre a vigilância para o fim dos tempos. A vinda do Senhor. Nossa, é um retrato muito vivo, muito concreto da vida daquelas primeiras comunidades. Parece útil até hoje. Com certeza. Nos conecta diretamente com as preocupações do dia a dia, como viver, como celebrar, como se organizar, como lidar com os desafios internos e externos. É um documento precioso. Então, resumindo a nossa viagem, passamos por Clemente, buscando a ordem em Corinto, a paixão de Inácio pela unidade e pelo martírio, a firmeza tranquila de Policarpo, as visões complexas de Hermas sobre penitência, a releitura radical de Barnabé, os ecos da tradição oral em Pápias e agora as regras práticas da Didaqué. Ufa! Quanta coisa e quanta diversidade nesse início. É impressionante, né? Acho que essa é a grande lição. Não era um bloco único, uma coisa só. Era uma fé pulsando, viva, se debatendo com questões internas, perseguições externas, buscando definir sua identidade, sua ética, sua liturgia. Esses textos são como janelas para a gente espiar esse processo todo. E para quem está ouvindo a gente, o que fica disso tudo? Além da curiosidade histórica, por que é importante revisitar esses escritos hoje? Olha, eu acho que, para quem quer entender as raízes da fé, não tem jeito melhor. É ir direto na fonte. Ou quase isso. Ver como as crenças e práticas que hoje parecem óbvias foram, na verdade, forjadas ali, naqueles primeiros séculos, em meio a muitos desafios. Ajuda a dar profundidade à nossa própria fé, eu acho. Concordo. E pensando em toda essa variedade que a gente viu, ênfases diferentes, estilos diferentes, até tensões teológicas, né? Tudo isso convivendo ali tão perto dos apóstolos. Pois é. Essa riqueza das origens pode nos inspirar a viver a fé hoje. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Foi ótimo revisitar esses gigantes.